E agora a nossa conversa é sobre rinomodelação, um procedimento estético cada vez mais popular que oferece uma abordagem não cirúrgica para aprimorar a estética nasal. E para isso estamos recebendo ela novamente, doutora Camila Cândido, que vem fazendo junto com o programa Elgue Você um excelente trabalho compartilhando seu conhecimento e nos deixando aí a par de detalhes sobre estética facial. Doutora, agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada sempre, viu, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Doutora, vamos falar hoje sobre, eu acredito que quem tem algum desconforto com o nariz, eu acho que vive uma vida toda amadurecendo isso até a tomada de decisão para realmente fazer um procedimento que é delicado, né, doutora? Com certeza. A região do nariz, ela é uma região bem nobre do rosto, né? Eu costumo falar que o meio, né, do nosso rosto são as regiões mais nobres. E o nariz, ele dá, assim, uma diferença muito significativa no rosto. Visual. Olha né? Só. Tanto para quem tem algum tipo de assimetria, até para quem não tem nenhum tipo de assimetria, né? Então, há uns toques que a gente consegue dar ali, proporcional ao rosto do paciente, que o paciente fica muito feliz, né? Principalmente os pacientes que têm algum tipo de assimetria, né? Sim. E a gente consegue corrigir com a rinomodelação sem que o paciente tenha que se submeter a cirurgias, né? Óbvio que há casos que não há como, né, tirar da cirurgia, Entendi. Mas grande parte dos casos a gente consegue resolver. Olha que maravilha. A grande maioria dos casos, você identifica que uma rinomodelação, que é um procedimento não cirúrgico, já resolveria, deixaria um nível de satisfação muito grande. Muito grande, olha que muito maravilha. grande. Assim, de pessoas que tem trauma, né, com o nariz, principalmente quem tem aquela giba, né, um pouco mais evidente, mulheres, né, que tem aquela giba um pouco mais evidente. Então, assim, a rinomodelação é algo que você vai ali, resolve. Doutora, né? Exatamente. Porque eu sempre identifiquei também pessoas próximas a mim, e às vezes até não, que quando tem essa insatisfação com o nariz, é algo assim que realmente incomoda de uma forma que a pessoa, ela tem como é que diz? Não é um trauma, que diria, sabe? Ela tem, assim, uma insatisfação muito grande com aquilo. E o sonho da vida dela é corrigir. Mas a cirurgia, que era o recurso que tinha um resultado mais legal antes, diríamos assim, que dava um nível de satisfação, era meio traumático, né, doutora? Então, falar que uma rinomodelação resolve nesse nível é fantástico. É um procedimento, assim, para os profissionais habilitados, né? É um procedimento simples. O paciente sai do consultório, vida normal, né? O procedimento indolor, porque é feito com anestesia odontológica. Meu senhor, que maravilha! E assim, inclusive, é um dos tratamentos indicado para corrigir cirurgias mal sucedidas. Né? A gente também trabalha bastante casos de pacientes que não tiveram bons resultados com a cirurgia plástica e a gente consegue dar uma melhorada com a rinomodelação também. Doutora, essa rinomodelação, ela está disponível já como uma técnica a ser utilizada por muito tempo? Sim. Hoje a gente faz a rinomodelação de duas maneiras, né? É com ácido hialurônico e com fios de PDO. É uma associação, como a doutora fala. Pode ser associado, né? Ou pode ser um ou outro, vai depender do caso. Mas é óbvio que a associação é fantástica, né? Para durabilidade, para o resultado final. Lembrando que também no nosso nariz é preciso estímulo de colágeno, né? Com o envelhecimento, a pontinha do nariz, ela vai caindo. Isso é verdade, doutora? Verdade. Falam que a ponta do nariz cai e que ele não para de crescer. Isso é verdade? Não é que ele não para de crescer, ele continua do mesmo tamanho. É a face que vai
Entendi, vai caindo e aí ele vai ficando mais evidente. Mas a pontinha cai. A pontinha cai, isso é verdade. É então. verdade. Então, já há muito tempo está disponível essa técnica, e é uma técnica que, associada, ela tem um resultado fantástico, que a doutora falou. Não, fantástico. A gente tem, assim, resultados, assim, de pacientes, assim, que não acreditam, né? Que consegue chegar naquele resultado só com ácido hialurônico. Né? Doutora, exatamente. eu vejo uns antes e depois, que é algo, assim, que eu fico impressionada, porque a gente tem a percepção que seria só a cirurgia que poderia trazer um resultado daquele, mas a técnica bem executada por um ótimo profissional, como a doutora falou, realmente, assim, impressiona. Sim, sim. Sabendo o que fazer e onde fazer, né, que é aquela regrinha que eu sempre falo, não tem como não ter resultados, assim, magníficos, sabe? Eu agora... recentemente atendi uma moça que ela tinha um pouquinho da giga, né, aumentada, e nem ela percebia que ela tinha o glóbulo, né, do nariz ali bem assimétrico. E aí, então, assim, para mim, como profissional, incomodava mais olhar para aquilo ali do que aquilo que incomodava ela. E a gente, com 1 ml de ácido hialurônico, conseguiu deixar o nariz dela, assim, perfeito, ao ponto de, quando ela olhou, que ela viu que eu tinha corrigido, que era algo que ela não percebia, né, ela ficou, assim, impressionada de ver, assim, o tanto que a gente conseguiu... devolver, sabe, a autoestima para ela, uma moça nova, jovem, né, e assim, eu amo fazer nariz, eu adoro fazer nariz. Doutora, eu imagino o seu olhar, né, o seu olhar é treinado, né, doutora? Eu adoro. Você olha para as pessoas, não consegue deixar de ver o que é que realmente está destoando. Doutora, beleza é equilíbrio? É equilíbrio, claro, com certeza. Na verdade, todos nós temos a nossa beleza, né? Sim. E a harmonização, a rinomodelação, nada mais é também do que fazer o destaque daquilo que é da pessoa, né? Entendi. Então, a gente vai remodelar o nariz dela, a gente vai mudar o nariz dela? Não, isso quem consegue fazer é a cirurgia plástica, né? Então, a gente vai fazer evidências, a gente vai iluminar. Eu costumo falar que o nariz, eu tenho como parâmetro, por exemplo, a maquiagem. Né? Por quê? Porque a maquiagem, ela vai iluminar onde tem que aparecer e vai escurecer aonde tem que diminuir. Entendi. Né? A técnica da maquiagem. Sim. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Né? A mesma coisa da rinomodelação, a gente vai iluminar aquilo que tem que evidenciar, que é o dorso, né? A pontinha do nariz, né? Levantar o naso. Então, às vezes, a paciente, ela olha, ela às vezes não enxerga, né? Não vê, não sabe, né? O tanto que a rinomodelação pode melhorar, assim, significadamente o perfil, de frente mesmo. Entendi. É que às vezes muitos ficam sonhando com a cirurgia e esquece que tem uma técnica muito menos traumática, invasiva, que está aí disponível, que traz esse nível de satisfação, exatamente, né? Exatamente. Que maravilha. E às vezes nem própria paciente sabe disso, né? Então, às vezes ali eu vou, bato o olho e falo, e se a gente fizesse a pontinha desse nariz, aí a paciente, o nariz, Deus me livre, deve doer demais. Não. É tudo com anestesia intraoral, a paciente não sente nada. E é muito simples para quem tem essa habilidade, Sim. Né? Porque se tratando do nariz, a gente tem também uma região extremamente perigosa em relação à necrose, né? É porque muita vascularização? Ao contrário. Ao contrário? Pouca vascularização, né? Então, a gente tem que ter ali, uma área de risco, né? Entendi. Então, uma área de trabalhar que é uma área de risco. Então, assim, precisa ser mesmo profissionais que têm essa habilidade em trabalhar com o nariz. A gente vê frequentemente, né? Sim. Resultados de necrose em nariz
por essa falta de habilidade, por essa falta de conhecimento anatômico, Sim. né? Pela falta de conhecimento do material que pode ser utilizado também, né? Na Até região. isso faz total diferença, né, doutora? Total diferença. E também uma coisa que eu às vezes acabo que para mim é tão normal, né, que eu esqueço de falar, a gente consegue também trabalhar a rinomodelação com o Botox. Sério, é verdade. Lembra, A né, que a gente doutora, falou? inclusive, no programa que falamos sobre o Botox, Sim. a doutora, inclusive, falou sobre isso e eu fiquei impressionada que existe essa possibilidade. Doutora, olha, vamos falar um pouquinho mais sobre essa rinomodelação com Botox, mas eu vou pedir para a doutora segurar um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mais calma, que a gente já volta com mais doutora Camila Cândido. Estamos de volta com este programa espetacular, falando sobre rinomodelação. E aí, você gosta do seu nariz? Quer dar aquela melhoradinha, levantadinha na pontinha do nariz, né, doutora? Quem não quer, né, dar aquela melhorada? Então, nós finalizamos o bloco anterior falando do Botox, que também pode ser um procedimento utilizado para dar uma rinomodelada no nariz. É assim que fala? Com certeza. Nós temos micromúsculos, né, ali no nariz. A gente consegue trabalhar, por exemplo, o fechamento da asa do nariz. A gente consegue dar ali a empinadinha do nariz só com o Botox, né? Porém, às vezes é necessário fazer associação, né, com o ácido hialurônico. É claro que você fazendo o procedimento só com o Botox, a durabilidade é menor, mas também é uma possibilidade para quem, por exemplo, tem medo de arriscar um pouco mais. Né? Apesar de que quando você ganha confiança em um profissional, daí tudo fica mais fácil, né, doutora? Fica. Doutora, qual é o candidato ideal para uma rinomodelação? Olha, normalmente, quem procura mais a rinomodelação são as pacientes mais jovens, né? Com essa questão de querer trabalhar o dorso e empinar o nariz, né? Entendi. As pacientes mais maduras não têm um pouco dessa noção do que pode melhorar, né? Então, Entendi. Isso entra a expertise do profissional na hora da avaliação, né? Sim. De falar sobre. Porque é aquilo que eu falei, a gente vai envelhecendo, a ponta do nariz vai caindo. Já quero levantar a minha, doutora. O seu tá ótimo. Tá ótimo. Olha, não viaja, né? O meu eu não deixo baixar. Não deixa. Não. Doutora, mas olha, é realmente uma mudança significativa, né? Sim. Você se olha e você fala, nossa, como estou melhor. Eu já dei uma levantadinha. Já tá na hora de fica fazer de novo. Fica maravilhoso. Essa paciente mesmo, por exemplo, a gente, com essa rinomodelação que a gente fez nela, trabalhamos em algo que não era exatamente o que incomodava, né? Além de trabalharmos o que incomodava, que era a giga ali, que para mim era o de menos no nariz dela, né? Nós conseguimos fazer com que até o bigode chinês dela desmarcasse. Por quê? Porque ela tinha uma força, né, ali na asa do nariz muscular, que estava fazendo aquela marcação da dobrinha. Entendi. Então, com essa rinomodelação, Botox, ácido hialurônico, no caso dela não precisamos utilizar fio, ela já ficou assim, ela não acreditou, sabe, que a gente poderia chegar naquele resultado. E são resultados duradouros, a rinomodelação ele tem... Isso, uma excelente pergunta, doutora. O tempo de durabilidade que geralmente você pode esperar de uma rinomodelação? É normalmente 1 ano, né? Você usando... É um bom tempo. Usando um bom ácido, né? O ácido certo. Quando a gente associa Hoje a gente precisa enfatizar isso, né, doutora? Precisa. Infelizmente, no mercado, a gente está encontrando de tudo. Por isso que a gente precisa ressaltar essa responsabilidade com quem você está buscando, né? Exatamente. Para fazer esses procedimentos. Exatamente.
E usando com o fio, associando o ácido hialurônico com o fio de PDO, a durabilidade ainda é um pouco maior, porque a gente vai criar ali o estímulo de colágeno, né? E fazer com que crie, né, ali por dentro como se fosse uma cicatrização. Né? Então ele vai ficar... Dá uma sustentação, exatamente, dá uma sustentação um pouco mais duradoura do que só com ácido hialurônico. Rejuvenesce demais a região, né? Demais. Olha fica que lindo. maravilha. Doutora, geralmente as pessoas têm essa preocupação com o pré e o pós, né? O pré-rinomodelação e o pós. O que esperar desses dois momentos? Qual é a preparação e como você se cuida depois? Não há uma preparação específica para fazer a rinomodelação, a não ser o paciente estar bem ciente daquilo que ele quer. Entendi. Né? Porque a reversão da rinomodelação existe, né? Mas ela é uma reversão um pouco mais perigosa por causa dessa questão da vascularização, né? Que eu acho, assim, impossível algum paciente querer reverter um procedimento de rinomodelação, porque fica muito perfeito. Tipo, nunca aconteceu com a doutora? Não, graças a Deus, com nenhum procedimento. Que maravilha! Com nenhum procedimento. Mas, assim, não existe uma especificação prévia. Entendi. O pós, o paciente ele fica com um curativo de contenção, tá? Que ele tem que ficar aí uns 5 dias. Em 5 dias. Exatamente, que é pro nariz ficar ali quietinho, lembra que a gente tem bastante musculatura. É uma proteção, né? Não, é mesmo uma contenção. Contenção mesmo? Ele dá uma sustentação ali? Ele vai deixar quietinho para que os músculos da face não movimentam, né? E diminuição de atividade física nas primeiras 24 horas, maquiagem... todo e qualquer procedimento da harmonização requer de cuidados. Entendi, doutora. Mas assim, pouco tempo você já está... Não, você pode... Perfeita. Se você não tiver problema em relação ao curativo, é sair do consultório e vida normal. Eu costumo falar, eu não tenho problema nenhum. Eu trabalho, eu vou pro shopping. Até porque quem faz rinomodelação é chique, né? Então, eu não tenho problema nenhum em relação ao curativo. Há pessoas que têm, né? Sim. Então, precisa se programar em relação ao tempo por causa do curativo. Para quem não tem problema, é vida normal. Doutora, as principais queixas que a doutora recebe em seu consultório e que a rinomodelação pode consertar, quais são? É o dorso. Né? Giba. A giba. Tá vendo como você já tá aprendi, doutora. O aumento da giba e a ponta do nariz. E a ponta do nariz. São os campeões. Os campeões. Há os pacientes também que procuram bastante para o fechamento das narinas, assim? Da asa da narina. E também tem como fazer? Tem como fazer também, a gente consegue fazer, mas é menos. É mais mesmo o dorso e a ponta do nariz. Hoje, doutora, com todos esses benefícios da rinomodelação, as pessoas que optam por fazer cirurgia vêm caindo cada vez mais, né? Então, eu não tenho acesso a esses números, né? Até porque a gente também não pode tirar o paciente. Se o paciente é um paciente que tem indicação cirúrgica, né? Sim. Ele tem indicação cirúrgica. Mas, assim, na maioria das vezes, os pacientes que nos procuram, eles não têm indicação cirúrgica por se tratar de detalhes, Entendi. Né? Que a rinomodelação pode resolver. E a rinomodelação, ela interfere na função nasal? De forma alguma. De forma nenhuma? De forma nenhuma. Desde que bem feita, né? Desde que bem feita. Pelo contrário, eu tenho pacientes que relatam que depois que eu fiz eu melhorei um pouco mais, às vezes dependendo de um leve desvio de septo, né? Mas assim, são coisas também que a gente nem deve entrar assim, levar em consideração, né? Porque não é para isso, não é indicado para isso. Mas assim, não há, não leva
né, há riscos nenhum do comprometimento funcional do nariz. Cada ser humano é único, né, doutora? Então, assim, às vezes a rinomodelação funciona de uma forma para um e para outro traz até um benefício inesperado. Inesperado. Olha que maravilha. Na maioria das vezes, porque às vezes as pessoas acham, assim, que o resultado vai ser muito aquém do que elas esperam, sabe? Então, eu atendi a minha irmã também esses dias atrás e ela foi para fazer o lábio. Eu falei, não, vamos dar uma levantada nesse nariz aqui. Ela ficou assim encantada, ela esqueceu da boca. Olha que maravilha. Ela ficou encantada porque foi assim algo muito sutil, sabe? Mas que dá uma diferença, um detalhe, assim, às vezes a pessoa chega lá buscando algo totalmente diferente, né, doutora? Exatamente. E pelo seu olhar, que entende o que realmente vai trazer um impacto visual, exatamente, a doutora muda totalmente essa percepção da pessoa. Exatamente. Doutora, em quanto tempo a pessoa que se submete a uma rinomodelação vê o resultado final? O resultado final mesmo é em torno de 30 dias, quando leva para desinchar totalmente o nariz. Mas o resultado é imediato, né? Não tem como. A pessoa vê a diferença. Já sai com o nariz na lua. Olha que maravilha. Então, assim, esse resultado final, até 30 dias, é sutil, né? É algo que às vezes chega até a ser imperceptível. Mas o resultado visível mesmo é imediato. Como a doutora sempre fala, é que a doutora trabalha conforme as possibilidades do paciente. A rinomodelação também é algo que financeiramente é acessível? É acessível, é algo que a gente usa assim, nunca utilizei mais que 1 ml no nariz. Olha só. Né? Então a gente sempre usa para menos. Agora o paciente quer fazer associação, por exemplo, com fios, aí já se torna, né, um outro procedimento. Entendi. Com o Botox, né, já se torna outro procedimento. Então tudo vai depender das associações. Tudo depende das realidade, associações. Se for levar em consideração a quantidade de produto, você consegue trabalhar com um pouco, sim, né? Sim, com certeza. Olha, a gente, que maravilha. Com um fio e 1 ml, a gente faz um nariz transformador. Que maravilha, muito bom saber que essa técnica vem se aprimorando, né, doutora? E trazendo aí muitos benefícios para as pessoas que realmente sofrem não gostando do seu nariz, né? Ah, mas dá uma diferença bem significativa na autoestima, o nariz. Olha que maravilha. Doutora Camila Cândido, mais um bate-papo maravilhoso. Obrigada. Agora trazendo o foco, né, nos procedimentos. Eu tenho adorado as pautas. Falamos sobre preenchimento labial, com foco nos lábios. Agora falamos de nariz. E vem sanando dúvida das pessoas que estão acompanhando aí a sua presença no programa, sempre trazendo ótimas pautas, viu? Obrigada. Doutora, te agradeço muito e até a próxima. Obrigada. E vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho. Na sequência, um bate-papo cheio de conhecimento com Carlos Campelo.